Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 de Adar 5.784, a contar da criação, e dia 27 de fevereiro de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana. A Parashá é Kitzá, que significa quando você elevar ou contar, né? Que está exatamente no capítulo 30, a partir do versículo 11, e vamos até o capítulo 34, verso 35, que é a Parashá da semana. Nós estamos na nona Parashá dentro do livro de Shemot, Êxodo, e a 21ª porção dentro do ciclo 5.784, né? Então nós estamos aí na nossa Parashá da semana. A nossa Parashá da semana, ela traz para nós hoje, terça-feira, terceiro dia da semana, o terceiro dia para o Shabat, a Parashá Kitzá, que significa quando você elevar, mas dentro do contexto da própria Parashá, nós temos aí quando você contar, né? Então nós vemos aí capítulo 30, a partir do verso 11, onde Deus falou a Moshe, né? Quando você levantar a soma dos israelitas, então quando fala a soma dos israelitas, na realidade é a contagem. E como diz o verso de número 14, né? A contagem é a partir dos 20 anos de idade para os homens, né? Então essa seria a contagem que foi feita naquele momento, naqueles dias. E o que deveria ele contar? O que Moisés deveria contar era exatamente para expiação da sua alma. Aqui no verso 12, nós temos, né, a questão sobre a expiação por sua alma, no singular. E depois nós vamos lá para o versículo de número 15, onde nós encontramos ali sobre a questão de 20 anos de idade para cima, né, que nós temos aí, e será meio shekel, né? Então cada um vai dar meio shekel para expiação por sua alma. E no versículo 15 fala: o rico não poderá dar mais e o pobre não poderá dar menos que esse meio shekel. Ou seja, tanto o rico teria que dar meio shekel, como o pobre meio shekel. O pobre não poderia dar a menos e o rico não poderia dar a mais, né? Então, as duas classes, né, deveriam dar apenas meio shekel, né? Então, essa seria a forma de contar realmente o povo judeu a partir dos 20 anos de idade, né? Então, essa é a questão da nossa Parashá Kitzá. E dentro desse aspecto aqui, nós vamos ver, né, a questão do bezerro de ouro, momentos antes do povo receber as tábuas, né, da aliança, conhecida popularmente como 10 mandamentos, literalmente Aseret Hadibrot, a sua tradução é os 10 ditos ou as 10 palavras do Eterno. Momentos antes de receberem as tábuas, né, o povo fez uma contagem errada da descida de Moshe do Monte Sinai, onde estava recebendo os mandamentos, as leis, os preceitos. Então eles fizeram uma contagem errada e eles contaram um dia a mais. E como Moshe não apareceu, então eles acharam que Moisés estaria morto e que não retornaria mais. E dentro desse aspecto, aí, então, eles fizeram um ídolo, né, à semelhança de um animal comedor de grama, né, que era o bezerro de ouro. E aí, então, adoraram o bezerro de ouro e estavam tentando levantar um líder no lugar de Moshe. E é exatamente nesse ponto que Moshe chega e vê tudo aquilo que está acontecendo e quebra as tábuas, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós vemos aqui é que realmente no momento de grande elevação espiritual, o povo judeu tem uma grande decadência, uma decadência espiritual devastadora,
com a adoração ao bezerro de ouro. Porém, dentro desse aspecto aí, segundo o que nós vamos ver aqui na nossa paraxá, 3 mil homens perdem a vida por causa da adoração ao bezerro de ouro. Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos aqui que, na realidade, né, dentre mais de 3 milhões de judeus que saíram do Egito, apenas 3 mil se envolveram na idolatria do bezerro de ouro. A tribo de Levi e as mulheres não se envolveram com o pecado do bezerro de ouro. Por isso que aquele famoso filme chamado 10 Mandamentos, onde mostram lá as mulheres, né, em atitudes, né, depreciativas, etc. e tal, é uma versão errônea, é um fake news, porque as mulheres judias não se envolveram no pecado do bezerro de ouro e nem a tribo de Levi, bem como a maior parte do povo judeu não se envolveu com o pecado do bezerro de ouro. Foram apenas 3 mil homens que se envolveram com o pecado do bezerro de ouro, entendeu? E aí é onde que depois esses 3 mil homens, as suas vidas são ceifadas, né? Exatamente pela devastadora decadência espiritual de adorar um bezerro de ouro, ok? Então eles caíram no pecado da idolatria e as suas vidas foram ceifadas por causa disso. Segundo os nossos sábios, eles falam, né, citando Pirkei Avot, a sabedoria dos nossos pais, no capítulo 5, verso 21, onde diz assim, sobre a Torá: aprenda dela e aprenda dela, pois tudo está nela. Então, tudo está na Torá. Então, nos níveis muito mais profundos, etc. e tal, né, o que temos nos dias atuais de modernidade e companhia limitada, nós vamos encontrar na própria Torá. Né? Obviamente, isso está dentro de um conhecimento dos nossos sábios, no conhecimento dos rabinos, que tem um estudo muito mais profundo, né? Então eles sabem exatamente em que ponto ou quais pontos onde estão realmente o que está na atualidade, o que está na Torá. Mas a sabedoria judaica diz, né? Aprenda dela, Torá, e aprenda dela, a Torá, pois tudo está nela, na Torá. Ok? Pirkei Avot, capítulo 5, verso 21. Então, a Torá, né, a princípio, podemos encontrar ligadas, né, ideias ligadas a todas as áreas da vida do ser humano, do próprio planeta. Porém, em um nível mais profundo, a declaração de que tudo está nela poderia ser aplicado a cada uma e a todas as ideias na Torá. Uma vez que a Torá é a sabedoria infinita de Deus, logo cada ideia contém uma quantia verdadeiramente ilimitada de informação, até que tudo está nela. E se isso é verdade, para uma única ideia, certamente a nossa paraxá inteira é um macrocosmo, né? Ou seja, é um mundo dentro, é um universo dentro da própria paraxá. Porém, este fenômeno de que tudo é achado em todas as porções da Torá, é mais óbvio que algumas porções contêm, né, mais informações do que outras. Talvez poderíamos dizer que a nossa paraxá desta semana, Kitsá, dá uma melhor visão deste pensamento, mais do que todas as outras, já que ela levanta 3 aspectos fundamentais do judaísmo. Os 3 aspectos fundamentais do judaísmo que a nossa paraxá Kitsá traz primeiro, rebelião, segundo, reconciliação primeiro, revelação, segundo, rebelião e terceiro, reconciliação. Na questão revelação, Deus dá a Moshe o primeiro par de tábuas que foi divinamente inscrito, ou seja, o primeiro par de tábuas, né, que trouxe lá, popularmente conhecido como os 10 mandamentos, foi as 2 tábuas que se quebraram,
certo? Por causa do pecado do bezerro de ouro. Então a revelação, ela traz exatamente essa questão, o primeiro par de tábuas que foi divinamente inscrito, as revelações infinitas de Deus contidas ali. O segundo aspecto aqui, fundamental, é a questão da rebelião, que é exatamente o incidente do bezerro de ouro. E o terceiro aspecto é exatamente a reconciliação. Por Moshe, pois o pecado em nome dos judeus foi seguido pela outorga do segundo par de tábuas e atingido o clímax com o brilho da luz brilhante através da face de Moshe. Então, nesse terceiro aspecto aqui, a reconciliação é algo esplêndido. Por quê? Porque as duas tábuas que foi entregue a Moshe, né, as duas segundas tábuas, ela atingiu o seu clímax. Por quê? Porque as primeiras tábuas, elas eram completamente divinas. Deus esculpiu na rocha, né, as duas tábuas, ele escreveu nas duas tábuas e entregou pronto a Moshe. E aí Moshe, quando se depara com o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas. Aí Deus fala para ele fazer umas novas tábuas. Então agora Moshe, ele teve que colocar a mão na massa, né, e com pedras de safira, ele fez as novas duas tábuas e levou ao monte. Então as segundas duas tábuas foi exatamente obra da mão de Moshe, simbolizando a ação humana, e ao escrever, Deus ao escrever novamente os 10 ditos, aí entrou a ação divina. Então no Monte Sinai nós temos realmente a revelação do divino e do humano. O divino, o céu veio para a terra, e o humano, que estava nos níveis mais inferiores, ele elevou-se para ter comunhão, harmonia com Deus, e nesse sentido ter um equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo físico. E é esse equilíbrio, exatamente nós agimos de forma espiritual, vivendo no mundo secular. E nesse mundo secular que vivemos, nós precisamos tudo aquilo que está conectado conosco, nós precisamos elevar ao nível espiritual para ter esse equilíbrio, essa harmonia com Deus, ok? Então esses são os 3 aspectos. Contudo, na própria história, né, esses 3 aspectos fundamentais do judaísmo, também na história segue a mesma ordem, ou seja, primeiro, dentro da história, a Torá, ela é a revelação que precedeu o mundo. Então, antes que houvesse qualquer partícula no universo, a Torá, ela já existia. Então, é a revelação. O segundo fato histórico que está conectado com a rebelião do aspecto fundamental do judaísmo, o segundo aspecto da história é: o mundo foi criado, o que esconde a presença de Deus, que está dentro do segundo aspecto fundamental, que é a rebelião, que é o pecado do bezerro de ouro que a Paraxá traz para nós. Ou seja, a partir do momento em que, para existir o universo, né, Deus ele precisou, como diz a Kabbalah, Deus precisou fazer tzimtzum, que significa contração, no sentido simples, né, sem faltar com devido respeito a Hashem, mas é que nem a palma da mão aberta, né? Deus é tudo. Mas quando ele quis criar o mundo, então ele fez tzimtzum, ele fez a contrição, ele se retraiu, para que o espaço que se formou aqui, né, ele se retraiu, o espaço que se formou, então aí o universo foi criado. E por isso viemos a existir, e esses mais de 200 bilhões de galáxias que existem aí segundo as ciências. Então, a Torá, ela precedeu o mundo. O segundo fator, né, o mundo foi criado, o que esconde a presença de Deus, que está representado pela rebelião que nós acabamos de falar. O mundo veio a existir, veio a rebelião, veio o pecado.
E a terceira fase da história, onde nós temos aí a segundo par de tábuas entregue a Moshe, e o fator, né, do clímax, né, o momento do clímax, o momento máximo, é que realmente quando Moshe desce com as novas tábuas, né, onde demonstra que realmente o povo foi perdoado pelo pecado do bezerro de ouro, né, a face de Moshe brilhava, emanava uma luz diferente, superior, etc. e tal. Então, nesse terceiro aspecto da história, com a verdadeira e completa redenção por Mashiach, Deus finalmente se reconciliará com o seu mundo. Ok? Ou seja, na história, o terceiro aspecto dela são os dias de Mashiach. A revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final. Então esse será o terceiro aspecto da história. No momento, nós estamos vivendo a primeira e a segunda fase, por assim dizer, para compreendermos. A revelação, né? O primeiro par de tábuas, a rebelião, o incidente do bezerro de ouro, dentro do aspecto fundamental do judaísmo. Dentro do aspecto fundamental da história, o primeiro aspecto, a Torá precedeu o mundo, que é a revelação. E o segundo aspecto da história, o mundo foi criado que esconde a presença de Deus, a rebelião. Por isso que o mundo está aí e o mal está presente. A corrupção está presente, a maldade humana está presente. Nós estamos vivendo esse segundo episódio da história. Mas aí nós temos o terceiro aspecto fundamental do judaísmo, que é a reconciliação, que Deus faz a reconciliação por Moshe nos dias de Moshe. E dentro da história nós temos o aspecto exatamente da reconciliação através de Mashiach. Nos dias de Moshe, a reconciliação foi através de Moshe. Agora, nesse terceiro aspecto da história, né, com a verdadeira e a completa redenção por Mashiach, então Deus vai fazer a reconciliação com os quatro reinos: o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Então Deus fará a sua reconciliação através de Mashiach, porque o justo e o verdadeiro Mashiach, ao se revelar, ele estará levando não somente o povo judeu, mas todas as nações a adorar e reconhecer o único Deus, que não é ele. Mashiach não é Deus. Mashiach é um ser humano, nascido de forma natural do seu pai e da sua mãe, e ele vem da descendência de Judá, de Davi, de Salomão. E ele fará reviver a dinastia de David. Por isso, rei Mashiach, ele será rei durante o seu reinado de 1000 anos. E ele levará a semelhança de Davi no nível mais superior, obviamente, né? No reinado de Davi houve 40 anos de verdadeira paz e prosperidade. Nos dias de Mashiach, Deus levará o povo judeu, primeiramente, e logo em seguida levará as nações a reconhecer o único e o verdadeiro Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu, não morreu, não ressuscitou, aquele que é um e único, redentor e salvador, como diz através do profeta Isaías, certo? Então, aí acontecerá essa terceira fase da história em conexão com o terceiro aspecto fundamental do judaísmo, a reconciliação. E aí nós estaremos vivendo, sem sombra de dúvidas, os dias de Mashiach. Então, com essas três fases, segundo os nossos mestres, são partes cruciais de um todo. Assim, até mesmo a fase intermediária, que é a fase da rebelião, foi intencionada por Deus como um precursor para a reconciliação que se segue, certo? Então, ou seja, no pecado do bezerro de ouro, realmente o povo judeu, apesar de apenas 3.000 terem se envolvido, 3.000 homens
terem se envolvido no pecado do bezerro de ouro, um número bem insignificante diante de mais de 3 milhões de judeus, ok? Mas um judeu, ele faz parte de um todo, e essa é a realidade. Então, se um judeu ele faz algo nesse sentido, ele atinge todo o povo. Então, assim foi com esses 3 mil. E foram só eles que cometeram o pecado do bezerro de ouro, mas afetou todo o povo. A decadência espiritual foi para todo o povo, não foi só para eles. Por quê? Porque faz parte de um todo. O povo. Por isso que nós temos, por exemplo, aqui na nossa paraxá da semana, no capítulo 30, no verso 12, onde fala sobre a expiação por sua alma. Aqui está no singular. Mas aí depois, quando nós adentramos no capítulo, no mesmo capítulo 30, mas a partir do versículo 13, onde que nós temos aí Deus explicando a Moshe o que é que o povo deve dar. E deve dar meio shekel. Mas quem que é que tem que dar meio shekel? Aí o versículo 14 fala, de 20 anos de idade para cima, que é a contagem dos homens, de 20 anos de idade para cima, certo? O verso 15 explica esse meio shekel. Ele diz, o rico não pode dar mais, porque obviamente uma moeda vamos falar na nossa moeda, uma moeda de R$1, metade de R$1 são 50 centavos. Obviamente o rico ele poderia dar muito, mas muito mais do que isso. Mas não pode. É meio shekel. E o pobre não pode dar a menos. Porque o pobre ele pode arrumar a desculpa, eu sou pobre, eu sou coitadinho, né? Que não sei o que, não sei o que lá. Então, em vez de eu dar 50 centavos, eu vou dar 5 centavos, 1 centavo. Não. O rico deverá dar metade de um shekel e o pobre metade de shekel. Por quê? Porque ambos as categorias têm condições de dar o meio shekel. E ao mesmo tempo, nós vemos aqui, dentro desse sentido aqui dessas 3 fases aqui, né? Inclusive usando a própria fase intermediária, que é a da rebelião, foi um precursor para a reconciliação, certo? Ou seja, então, nesse sentido aqui, nós vemos no versículo 12 que fala expiação por sua alma, no singular. Isso significa todo o povo. No versículo 16, aliás, no versículo 15, no final, fala expiar por suas almas, já está no plural. Por que está no plural aqui? Porque aqui está explicando a questão do meio shekel. Está explicando que o rico deve dar meio shekel e o pobre deve dar meio shekel. Porque esse meio shekel, esses 50 centavos, por assim dizer, corresponde a expiar por suas almas. É expiação, certo? E depois, no próprio versículo 16, nós temos também, né, no final dele, expiar por suas almas, porque está exatamente falando no plural sobre cada cidadão israelita, cada judeu. No versículo 12, fala expiação por sua alma, porque aqui Deus está falando para Moshe de forma geral, o povo no singular. Então, cada judeu faz parte do povo. Então, por isso que está no singular ali. E aqui está no plural, porque está falando sobre as classes, né, rico e pobre, que cada um deverá dar meio shekel, porque é expiação para as suas almas. Dentro desse aspecto aqui, da expiação por suas almas, nós temos uma palavra muito interessante do nosso Rebbe Menachem Mendel, que ele nos fala da seguinte forma sobre essa questão aqui. Ele diz assim, ninguém é mais que uma metade. Então ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou bom. Você é metade. Você não é inteiro. Você é uma metade. Entendeu? Aí dentro desse aspecto, não vamos nem entrar no detalhe das almas não, ok? Das almas gêmeas, ok? Vamos entrar no detalhe aqui de você
dentro do povo. Você não é inteiro, você é metade. O meio shekel era uma expressão da união judaica. Ricos e pobres entregavam a mesma quantia. Todos deviam contribuir somente com o meio shekel. E o que nos ensina que a única maneira de conseguir a união é reconhecer que somos apenas metades. Para ser um shekel completo, devemos nos unir ao nosso próximo. Ou seja, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está dizendo que enquanto você se achar que é um inteiro, você não está integrado ao povo. Falando de judeu para judeu, o povo judeu. Falando de Benei Noach para Benei Noach, ok? Enquanto o Benei Noach achar que ele é um inteiro, ele não está integrado no povo chamado Benei Noach. Enquanto ele se achar um inteiro, ele está apartado. Ele se acha autossuficiente. Então ele não precisa do próximo. Então ele está fora do corpo. Ele não precisa de Deus, porque ele é um inteiro. Ele se acha um inteiro. Ele se acha autossuficiente. Então, por isso, realmente, o meio shekel, entre vários significados que nós temos aí, que os nossos mestres trazem para nós, nos fala exatamente sobre essa questão, que nós precisamos reconhecer que somos apenas metade. Eu sem você não posso fazer nada. Você sem eu não pode fazer nada. Você sem o seu próximo, o seu próximo, o seu próximo e o seu próximo. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Enquanto nos acharmos autossuficientes, eu sou mais eu sou inteiro, eu sou o bambambam, eu sou o bonzão. Então aí você não precisa nem do próximo e nem do eterno. Você é autossuficiente e Deus não precisa de pessoas assim. Por isso, nesse aspecto, o pecado do bezerro de ouro, ele vem nos trazer a questão, como fala aqui os nossos mestres, né? A verdadeira e completa redenção por Mashiach, que é o terceiro aspecto da história. Deus finalmente se reconciliará com o seu mundo. Dentro do aspecto fundamental, né, do judaísmo, o terceiro, que nos fala da reconciliação através de Moshe, pois o pecado em nome dos judeus foi seguido pela outorga da segunda par de tábuas, e atingindo o clímax com o brilho da luz brilhante através da face de Moshe, que está conectado com a revelação de Mashiach para a redenção final, né? Então nós temos essa questão da reconciliação. Através do quê? Através do arrependimento. Então, a elevação do arrependimento, na visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: como o povo que testemunhou os milagres de Deus e experimentou sua revelação no Monte Sinai, pôde cometer uma transgressão tão grosseira, tão pouco tempo depois de ter a revelação no Monte Sinai? É verdade que foi apenas uma pequena porcentagem, os 3.000 homens envolvidos. O povo que adorou o bezerro eram apenas uma pequena minoria. Mas até mesmo isso parece inconcebível. Os sábios do Talmud nos ensinam que, na realidade, os judeus dessa época eram incapazes de pecar. Então, para que as pessoas pudessem elevar-se à altura daquelas conquistas espirituais que somente podem ser alcançadas através do arrependimento, Deus teve de, entre aspas, forçar a barra, né, para tal episódio e para acontecer com elas o que de fato aconteceu. Ou seja, essa, entre aspas, né, forçar a barra aí para com o povo, foi exatamente onde eles perderam a contagem do retorno de Moshe.
nessa deles perderem a contagem do retorno de Moshe, eles deram um dia a mais, porque eles começaram a contar um dia antes, depois de vários dias que Moshe já tinha subido ao monte, eles começaram a fazer a contagem um dia antes que Moshe subiu ao monte. E automaticamente eles terminaram a contagem dos 40 dias, né, um dia antes do verdadeiro 40º dia. E aí onde que eles entraram no pecado do bezerro de ouro. E foi onde que Deus ordenou a Moshe descer do monte, porque o povo estava fazendo realmente coisas abomináveis, né? Então, à luz disso, segundo o nosso Rebbe, todos podemos encarar nossos erros passados como oportunidades para que, por causa deles, escalar através do arrependimento alturas espirituais que de outra maneira seria inalcançável. Sabe aquela pessoa que diz assim, no final do dia, ela vai fazer suas preces antes de dormir, né? Então ela para e pensa assim, fala assim, mas, meu Deus, que pecado que eu vou confessar? Eu não cometi nenhum pecado hoje. Então a pessoa ela se acha autossuficiente. Ela se acha uma pessoa inteira, ela não precisa do próximo e nem de Deus, porque ela é autossuficiente. Mas Deus nos concedeu a graça da Techuvá, que é o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Para que, de fato, nós possamos subir, galgar posições mais elevadas espiritualmente. Então, por isso, o nosso Rebbe fala, em vez de você ficar olhando para os seus erros e as suas falhas do passado e ficar, entre aspas, sentado à beira do caminho chorando e fazendo mimimi, levante, venha se erguer através da Techuvá. E na presença divina, você tem o seu verdadeiro arrependimento. Então, o reconhecimento dos nossos erros, falhas e pecados do passado é para nos elevar, não é para nos derrubar. Não é para destroçar as nossas vidas. Então é isso que os nossos mestres falam através da Torá, através dos comentários de cada paraxá. É isso que o nosso Rebbe está dizendo, que nós não podemos ficar aí de forma alguma sentado na beira do caminho ou jogado na beira do caminho que nem um ébrio e se amargurando com a vida. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, que não sei o que, não sei o que lá. Faça de forma correta. Faça um exame introspectivo, sim, mas nesse exame introspectivo, faça de fato o reconhecimento dos erros e pecados, se arrependendo plenamente, completamente deles, para que você possa se elevar espiritualmente. Esse é o objetivo de Deus. Deus, ele não quer a nossa destruição. Deus, ele quer de fato, realmente, a nossa elevação espiritual, entendeu? Então, é esses os aspectos que nós temos realmente sobre a questão onde diz, né, o primeiro versículo da nossa paraxá, né, capítulo 30, verso 11, né? Deus falou a Moshe dizendo, quando você levantar a soma dos israelitas para determinar seu número, né? Então, os nossos mestres falam de um nível mais elevado, quando você levantar as cabeças do povo de Israel, ou seja, elevar, ou seja, o povo reconhecendo realmente o seu pecado do bezerro de ouro, mesmo a maioria não tendo participado, mas se um integrante do povo participou, o povo todo está debaixo do mesmo juízo. Então, por isso, o reconhecimento e trazendo, como diz o nosso Rebbe, trazendo para as nossas vidas, trazendo para a nossa atualidade. Então eu vou fazer o meu
auto-reconhecimento. Eu vou fazer o meu exame introspectivo e vou analisar a mim mesmo. E vou reconhecer os meus erros, minhas falhas, meus pecados, com verdadeira intenção do coração de arrependimento. E buscar em Hashem o perdão, para que eu possa ser elevado espiritualmente. Então, esse é o objetivo que Deus tem para nós, sem sombra de dúvidas, dentro desse aspecto aí. Com referência a Moshe, né? Amanhã, aliás, na quinta-feira, estaremos falando sobre o rosto de Moshe que brilhava, né? Mas, a princípio aqui, né, o nosso Rebbe ele traz para nós, com referência à questão do pecado do bezerro de ouro, e sobre a questão, né, a posição de Moshe. Moshe, ele ainda estava no monte Sinai, quando Deus lhe contou que uma parte do povo estava adorando o bezerro de ouro, e que ele planejava responsabilizar toda a comunidade por não censurar a transgressão dessa minoria. Então, a maior parte do povo não compartilhou do pecado do bezerro de ouro, diretamente, mas indiretamente acabou participando. Por quê? Porque, vamos dizer assim, num tom mais contundente para entendermos, mas a acusação de Deus para com a maioria do povo era porque eles ficaram omissos diante de tamanha negligência, iniquidade, adoração do bezerro de ouro. Então, justamente, a responsabilidade da comunidade foi por não censurar. Ficaram quietos, ficaram de boca fechada. Então, esse foi o grande pecado do povo. Por isso que não tinha como separar, na questão de pecado diante de Hashem, aqueles que se dobraram diante do bezerro de ouro e aqueles que ficaram calados. Então, acabaram estando na mesma contagem. Então, por isso, Moshe implorou a Deus que perdoasse o seu povo, e então ele aceitou punir apenas a minoria culpada, mas insistiu que sua presença deixaria de acompanhar o povo em caminho à terra prometida. Quando Moshe viu as pessoas adorando o bezerro de ouro, ele compreendeu que o povo ainda não estava preparado para receber a Torá. Atirou no chão as tábuas sobre as que Deus havia gravado os Haseret Hadibrot, os 10 ditos, e estas se romperam. Em seguida, Moshe voltou a subir no monte para outros 40 dias, e durante os quais assegurou o perdão de Deus ao povo. Depois de descer de sua segunda estada no Monte Sinai, Moshe pediu a Deus que sua presença voltasse a morar entre o povo, no meio do povo. E Deus, ele aceitou o pedido de Moshe. Então Deus disse a Moshe: minha presença novamente andará convosco. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos diz, seguir o exemplo de Moshe. Moshe pediu a Deus para omitir o seu nome da Torá. Foi o que nós vimos na paraxá passada, a paraxá Tetzaveh. O nome de Moshe não é mencionado na paraxá passada, por causa dessa palavra dele. Moshe estava disposto a sacrificar a sua conexão com a Torá pelo bem do seu povo, de todo o seu povo, não apenas de uma parcela. Inclusive daqueles que haviam adorado o bezerro de ouro. Todos podemos seguir o exemplo da abnegação de Moshe pelo povo judeu, o judeu para o judeu. Todos nós, Benei Noah, podemos seguir o exemplo de abnegação de Moshe pelo povo Benei Noah. Não é suficiente apenas cumprir o mandamento de amar o teu próximo como a ti mesmo. Devemos estar preparados para sacrificar até mesmo o que nos é mais querido para o benefício do povo Benei Noah, em geral, e de cada um em particular, por mais distantes que naquele momento pareça estar Deus, estar de Deus, né? Aquele momento que pareça que você esteja mais longe de Deus e da sua Torá, mesmo assim, diz o nosso Rebbe, nós precisamos seguir o exemplo.
de Moshe, de abnegação. E dessa forma, amados, há vários tipos de você estar amando o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, há múltiplas, centenas, milhares de formas de você poder vivenciar essa abnegação de Moshe, em favor, principalmente, do povo Bnei Noach, que é o nosso povo. E ombro a ombro com o povo judeu, nós podemos, de fato, estarmos trilhando a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, realmente, nós temos aí essa questão preciosa aí destes eventos. E para finalizarmos, nós queremos deixar aqui o capítulo 30, versos 17 até o verso 21, onde se fala sobre o lavatório. Deus falou a Moshe dizendo: faça um lavatório de cobre, juntamente com sua base de cobre para lavar. Coloque-a na área entre o altar e a tenda da reunião para um lado e encha-o com água. Arão e seus filhos devem lavar suas mãos e pés simultaneamente nele, né, para poder entrar na tenda da reunião para o serviço divino. Segundo os ensinamentos racídicos, o que nós temos aqui, que o Talmud e a Mishnah traz para nós, quanto à questão do lavatório de cobre, o lavatório no hebraico é kior. Esse lavatório, kior, era para ser feito de cobre. Então, o que aconteceu? Segundo os ensinamentos racídicos, né, as mulheres, elas foram até Moshe para fazer a sua contribuição com seus espelhos de cobre. Porém, a princípio, Moshe recusou receber das mulheres os seus espelhos de cobre. Por que Moshe recusou? Porque elas usavam os seus espelhos para se embelezarem, se enfeitarem para os seus maridos. Então, os espelhos de cobre, elas usavam para realmente se embelezar, para atrair a atenção dos seus maridos. Por que elas faziam isto? Porque os seus maridos estavam trabalhando como escravos e os seus tutores estavam cada vez mais maltratando-os dia após dia. Então, os judeus que estavam no campo de trabalho escravo, então os seus tutores estavam arrebentando com as suas forças e energias. Por quê? Porque o povo judeu ia se multiplicando. As mulheres judias ficavam grávidas e davam trigêmeos, quadrigêmeos, sextogêmeos, etc. e tal, aí fora vai, segundo os nossos sábios. Então, a ordem de Faraó, o Paró, era para que os tutores esmagassem o máximo do possível, através de duros golpes e de trabalhos pesadíssimos, os homens judeus, para que ao retornarem para casa, eles realmente não tivessem nenhum ânimo, nenhuma força para coabitar com as suas esposas. Então, e elas sabendo disto, então elas usavam os espelhos para poderem se embelezar, para que no momento que os seus maridos chegassem em casa, as encontrassem belas, formosas, e realmente fizesse com que fosse como um bálsamo para eles, depois de um dia terrível de trabalhos forçados, escravos. E assim, realmente, elas criaram, vamos assim dizer, elas criaram uma grande geração de adoradores para Deus. Este foi o grande mérito. Elas não se prostituíram, elas não adulteraram, elas permaneceram fiéis aos seus maridos e elas se embelezavam para os seus maridos. E isso foi dito para elas como mérito, privilégio. Então, quando Moshe quis recusar os espelhos de bronze delas, Deus disse, segundo os ensinamentos racídicos dos nossos mestres, Deus disse para Moshe: receba-os, porque eu tenho em grande estima esse ato que elas estão fazendo.
Então eu recebo, na nossa linguagem, Deus estava dizendo a Moshe, eu recebo como doação esses espelhos de cobre, porque esses espelhos de cobre são nobres, porque a atitude delas foram nobres, a intenção delas foram nobres, elas tiveram as melhores das intenções, era exatamente aliviar as dores e as mágoas dos seus maridos, e ao mesmo tempo cumprir o mandamento divino, crescei-vos e multiplicai-vos. Então elas criaram uma grande geração de adoradores para Hashem. Então isso foi dito como um ato de santidade para Deus. E Deus recebeu, e Moshe, obviamente, depois disso, ele acabou recebendo, né? Então, segundo Rashi, veio dos espelhos das mulheres que deram à luz a legiões de crianças no Egito. As mulheres israelitas possuíam espelhos que usavam para se olharem enquanto se adornavam. Até mesmo esses espelhos, elas não hesitaram em trazer como uma contribuição para o tabernáculo, né? Então elas fizeram isso com amor, com alegria, na sua contribuição para o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Ou seja, temos o exemplo de Moshe para ser seguido, temos o exemplo dessas mulheres para serem seguidas, né? E por isso, sem sombra de dúvidas, exemplos preciosos dessas mulheres para toda Batnor, para que possamos realmente fazer brilhar a luz divina, a presença divina, dissipando as trevas e colaborando de forma muito alegre, com amor e alegria, realmente a nossa tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Amanhã, dia 28, nós estaremos na Rádio Auriverde, FM 97,5, aqui de Bauru, né? Passando por uma entrevista sobre judaísmo e a vertente Benei Noach. Então amanhã, na Rádio Auriverde, FM 97,5 aqui de Bauru, a partir das 16 horas, nós estaremos aí nessa entrevista na Rádio Auriverde, né? Então você procura aí no Google, Rádio Auriverde Bauru, e aí você vai encontrar a Rádio Auriverde, se inscreva lá no canal, certo? E ali dentro do canal você procura o programa Se Deus Quiser, esse programa que nós estaremos fazendo parte ali na Rádio Auriverde, a partir das 16 horas, com o apresentador Leonardo de Souza, né? Então aqueles que puderem realmente acessar aí a Rádio Auriverde, ela será transmitida, né? A entrevista será transmitida pela Rádio Auriverde, pelo Instagram, o Facebook e tal, o YouTube, né, será transmitindo também. Então, através do link aí, né, Rádio Auriverde, né, no programa Se Deus Quiser, com o apresentador Leonardo de Souza, a partir das 16 horas, aqueles que puderem estar presentes ali, né, então estejam ali fazendo seus comentários, trazendo alguma coisa para ajudar a brilhantar realmente ali essa entrevista. Então eu conto com vocês e que nós possamos juntos estarmos aí amanhã, a partir das 16 horas, na Rádio Auriverde, FM 97,5 de Bauru. E também a gente conta com as vossas preces nesse sentido. Ok? Então temos um encontro amanhã na Rádio FM Auriverde e quinta-feira estaremos de volta aqui contando um pouco da experiência da entrevista sobre judaísmo e a vertente Benei Noach. Ok? Vamos juntos em frente? Vamos brilhando e fazendo cada vez mais o mundo ser transformado na moradia de Deus. Shalom, shalom. Até lá.